Bom, agora que a gente tem essas informações básicas, tem algumas outras que seria interessante a gente entender. Primeiro, como que eu devo estruturar o meu prompt? Esse é um papo também que acontece muito por aí. Eu devo fazer em XML? O XML nada mais é do que como se fosse um HTML, o XML, né? Todos vocês já conhecem. Será que eu coloco ali a task, abre e fecha a task, né? Será que é o melhor, né? Essa aqui é a task dele. Vou colocar toda a informação de task aqui e vou fechar essa task. Olha, visualmente, pra gente é legal, porque dependendo do tamanho do prompt, é legal ver onde começa, onde fecha, etc. Será que seria melhor um MDzinho no formato Markdown? Coloco ali o H1, H2, como que eu faço isso? Será que é bacana? Ou será que eu faço uma estrutura JSON? Ou até uma outra que agora me fugiu o nome, que ficou hypado durante, sei lá, 2 dias. Falaram, não, agora mudou tudo. Não vai ser mais JSON, vai ser um específico que não faria o menor sentido. E tem outras ainda, né? Você poderia ter um YAML e etc. O que seria a melhor estrutura? Cara, aqui está o ponto. Você não precisa de uma melhor estrutura dependendo da sua LLM. Dependendo da LLM, sim, mas já vamos tratar essa dor. O que você precisa é entender algumas coisas fundamentais para você extrair o melhor. Por exemplo, faz qualquer acrônimo aí. Eu fiz um aqui enquanto estava escrevendo. Price. Price. Cara, tem um play, você vai agir como? Você é quem? Tem reasoning, porque daí eu vou lembrar, pô, eu posso colocar um chain of thought, um tree of thought se eu precisar. Pense sobre isso, faça assim. Tem os instructions, as instruções. Cara, qual é o seu objetivo? Qual é a sua tarefa? Tem as constraints. Cara, não faz isso. Nunca, eu não quero essa resposta. E por fim, eu tenho exemplos, ou eu quero a resposta em, não quero uma resposta em texto, eu quero um formatado em Markdown, eu quero uma resposta em JSON, porque eu vou trabalhar com isso daqui a pouco de outra forma. Só que a dor maior que eu tenho aqui é, eu não sei qual LLM eu estou trabalhando naquele momento. Se a LLM mudar, porque ela vai mudar daqui a pouquinho, enquanto a gente está falando aqui já deve estar nascendo outra, eu vou ter que talvez mudar o meu prompt. Talvez. Só que tem uma saída muito legal. E essa é definitiva. E eu me impressiono às vezes quando eu falo e a pessoa fala, meu, como que eu nunca pensei nisso antes? Ou, nossa, a vida simplesmente fica maravilhada. Será que você realmente precisa de prompt? Aprender engenharia de prompt? Se a IA é capaz de criar as coisas, por que ela mesma não cria o prompt? Aí você matou a charada, cara. Aí você chegou num lugar legal, tá? Por quê? O que nós queremos aqui é... Eita, botei tudo em caixa alta. Essa mensagem, por exemplo, ó. Crie um prompt. Então ela vai criar. Usando o Tree of Thought, já que eu já sei das coisas e tá errado ali, né? Tree of Thought. Mas ela entende, isso que é bom. Para resolver um problema de prompt drilling, lembra que eu passei um promptzinho disso daqui agorinha, né? No meu código React. Esse prompt vai ser utilizado pelo modelo Opus 4.5. Vamos ver se ele já sabe quem que é esse modelo. Faça esse prompt com as melhores práticas para esse modelo. Bom, nesse ponto, você... Mike, mas espera aí, tudo que a gente estudou até aqui, então é em vão? Cara, sim e não, né? É bom você entender os fundamentos, porque senão você depois não vai saber como que você pode melhorar os seus produtos, o seu uso da IA. Eu juro pra vocês, depois que vocês aprendem algumas coisas, você não fica hypado com outras que aparecem por aí. Você simplesmente fala, beleza, é só outra forma de fazer a mesma coisa que eu já sabia fazer, porque eu já sabia os fundamentos. Talvez só facilitou, porque eu não vou precisar agora ficar escrevendo esse prompt. Agora a LLM vai lá e escreve para mim, porque ela tá melhor nisso. Não é legal? Então olha que legal, é um prompt muito mais robusto. Ele escolheu, por exemplo, fazer esse prompt em Markdown. Não sei se o Opus 4.5 trabalha assim melhor. Talvez sim. Se você der uma lidinha lá depois no Opus 5, como que é a melhor maneira de escrever prompt para ele, você vai encontrar isso. Tá bem? E aqui ele vem trazendo... deixa eu ver se ele traz exemplos aqui. Formato de saída esperado, não pule nenhuma seção. Não, achei que ele ia trazer código final aqui, beleza. Achei que ele ia trazer alguma coisa aqui. Mas o que eu posso aprender com isso? Eu posso entender como é que aqui ele está pensando o prompt e criando o melhor prompt. Logo, eu espero que vocês saiam daqui e nunca mais fiquem assim, meu Deus, qual que é o prompt que o fulano está usando ali? Você não precisa disso, cara. Vai lá e cria o seu. Você sabe criar já. E você pode usar a LLM para criar para você. Não importa qual que ele está usando. Você pode criar e pode criar um melhor ainda. E ter os melhores resultados. Finalizo essa sessão com você com uma coisinha a mais aqui para você poder pensar comigo, né? Primeiro que eu falei aqui para você, o prompt to prompt. É isso. Faça um prompt para criar prompt. Acabou. Você tem o ouro nas suas mãos.
Existe uma tecnologia que eu vou deixar essa para você como lição de casa para você estudar depois. Procura esse DSPy. Ele é feito para Python, mas também tem para o universo do JavaScript, que é justamente você não precisar mais escrever prompt. Você simplesmente faz uma modelagem dos seus dados. Ó, esse é o input, esse é o output, e usa nesse meio do caminho chain of thought. Usa nesse meio do caminho a estratégia React. Não é o framework ou biblioteca React do JavaScript, não. Uma estratégia de agente chamada React, de reagir. É isso, enfim. Tá? Então, essa ferramentinha aqui, ela é muito promissora, tá? Já tem algum aninho e pouco nela. Só que você, simplesmente com menos prompt e mais código, mais modelagem de código, você pode extrair coisas maravilhosas, sem precisar se preocupar nisso na sua ferramenta, quando você estiver construindo as suas coisas. Tá bem? Isso aqui fica como uma lição de casa, eu acho que você vai achar interessante. Beleza? Vamos continuar então para a próxima fase? Deixa eu ver aqui nos desenhos, eu fui fazendo vários desenhos, né? Uma fase muito simples aqui também, bem, como diria o Sherlock, elementar. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu deixar esse chatzinho aqui para não me atrapalhar, eu fecho o chat, senão vai me atrapalhar um pouco. Bom, agora a gente vai falar sobre token, que é uma unidade básica de texto para LLM. Assim como nós temos palavras para construir o nosso vocabulário, nosso contexto, nosso entendimento, nossa semântica, a inteligência artificial ela trabalha com token. O token é essa unidade básica, não necessariamente uma palavra, mas é a maneira que a IA vai ler e vai escrever as coisas ali. Ela pode ser uma palavra, mas pode ser um pedaço de uma palavra. Eu até deixei em cor diferente aqui para você entender que às vezes vai depender do processo chamado tokenização. É toda uma matemática por debaixo dos panos, não é relevante agora, mas o token pode ser um A, o token pode ser um CA do capital, por exemplo, capital, né? Dividido em 3. O token pode ser um ponto, pode ser uma exclamação. E por que ele é importante da gente entender? Para nós, é tanto como a parte de fundamento da LLM, para a gente entender como que a máquina ela está montando as coisas ali, como que está acontecendo esse processo de probabilidade, que é o que eu vou mostrar um pouquinho daqui a pouco para vocês entenderem, como que ele está entendendo todo o contexto e todas as coisas, né? Para que ele possa gerenciar melhor o vocabulário, por exemplo, é uma maneira, a tokenização, o token, o processo que faz isso. Enfim, é o que garante que a IA vai dar pra gente uma resposta mais probabilística ali, certinho do que a gente quer, tá bem? Para nós devs, definitivamente é bom para a parte da janela de contexto, que a gente vai estudar daqui a pouco, ainda não é esse momento, e para o uso de API, especialmente na parte financeira, que isso dói no bolso pra caramba, né? Então, conforme a gente vai aprendendo engenharia de prompt, ou sabendo escrever, sabendo fazer as melhores performance da resposta que a IA vai dar pra gente, seria interessante eu entender o que eu estou enviando pra lá, que tá me cobrando caro pra caramba às vezes, ou não, né? Depende. Então, cada LLM vai fazer o seu processo de tokenização e de cobrança, ok? Geralmente é apresentado por milhão. A gente tem aqui algo como o Ops 4.5 aqui. Geralmente token de entrada e token de saída. Então, os de saída são mais caros do que de entrada. Isso é mais ou menos assim. Então, eu posso mandar várias informações. Na hora dela gerar, tem várias maneiras de eu controlar como que vai vir aquilo para que eu não pague tanto, talvez, né? Se eu não quiser pagar tanto. Tudo bem? Então, eu preciso olhar essas informações para saber o que é importante para mim no token. Agora, entendi o que é importante. Deixa eu falar sobre essa palavra aqui, né? Então imagina que o token ele vai servir para a LLM entender como que ele vai completar a próxima palavra. Tudo bem? Lembrando, tem todo o mecanismo de self-attention do transform, ele está olhando todo o contexto. Então não é só essa frase que ele está olhando. Ele está olhando todo um contexto que você está mandando para ele. Mas vamos pensar só nessa frase. A capital do Brasil é... Ele vai completar isso. Como que ele vai completar? De maneira probabilística e não determinística. Então vamos supor que ele pegou algumas, nem sei, aqui nem é capital, né? França, Portugal, eu só joguei alguma coisa. Mas ele pegou algumas palavras ali, ele entendeu muito o padrão e ele falou assim, cara, Brasil, 51%. Brasilândia, não. Brasília, 99%. E aí, ele vai olhar e falar assim, cara, esse daqui tem mais peso, tem mais relevância, eu vou completar com Brasília.
ao invés de completar com o Brasil. França e Portugal, não vou nem olhar. Lembra que o mecanismo de atenção, ele está vendo tudo de uma vez, só que ele entende qual que tem mais força para que ele possa completar ali. Probabilística, não determinística. Por que é relevante isso? Porque eu posso controlar essa probabilidade se eu quiser. A gente chama isso de Generation Control ou Fine Tuning, e não é o Fine Tuning. O Fine Tuning tem o processo lá de quem criou as LLMs, de se alimentar com as LLMs, coisas que custam, se bem me lembro aí, uma das últimas aí custou 190 milhões de dólares para fazer todo aquele processo de LLM, de Fine Tuning. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo como que você controla através de APIs e através dos programas que você tiver, você consegue controlar, se eles te derem esses acessos, né? Então eu consigo controlar como que vai sair a informação ali. Eu vou te dar alguns exemplos. Um top K, por exemplo, que seria a quantidade de opções. Então, você tem algumas opções aqui, certo? Algumas opções. Aí você fala assim, lá no ajuste de top K, me dá as 3 opções. Me dá 3 opções dessa amostragem inteira, eu quero 3. Geralmente por nota, né? Geralmente as mais que tem mais valor vão estar em cima. Geralmente é por ali que ele vai pegar, tá? Então ele pega as top 3 ali. Legal? Então eu posso, a partir dessa quantidade de opções, já começar a controlar de como que está sendo gerado toda essa resposta da inteligência artificial para mim. Eu posso chegar e olhar para a qualidade das opções. Eu falo assim, olha, se a nota for de 75 para baixo, nem olha. É de 75 para cima que eu quero. E aí vai me sobrar 25% só das respostas ali. Então ele vai olhar aqui e vai falar, cara, daqui o corte vai... É tudo, né? Só sobra Brasília para eu escolher. Entende que isso aqui eu tô trabalhando com o mecanismo de atenção dele, falando assim, cara, você só vai escolher isso. Para você já não vai ter mais nada para você escolher, né? Nesse caso específico, você só vai escolher isso daqui. Porque a nota de corte foi 75. Por mais que eu tenha pedido 3, cara, ele vai pegar a nota de corte ali também. Um outro exemplo seria a temperatura. Isso daí eu acho que você já conhece, é muito famoso também. A temperatura é a criatividade. Quanto mais alta essa temperatura, mais criativo ele é. Quanto mais baixo, menos é. Cara, eu adoro a maneira que o ScalaDraw trabalha com Dark Mode, White Mode. Eles simplesmente invertem com a propriedade inverte do CSS e aí inverte o emoji também. É um trabalho muito tranquilo, né, deles. Trabalho tranquilão. Olha, quanto mais perto do zero a temperatura, mais determinístico é. Quanto mais longe do zero, mais probabilístico é, mais qualquer coisa é. Então mais criativo. Ou seja, se eu limasse essa ideia do top K, top P, etc., mexer só na temperatura e jogasse lá no 2, significa que ele poderia fazer uma brincadeirinha. Ele poderia olhar e falar assim, a capital do Brasil é Brasil, e colocaria uma piadinha ali, que não poderia não fazer sentido nenhum para piada. Mas se você está querendo coisas mais criativas, quero fazer um brainstorming criativo, eu quero ter outras ideias, cara, você pode brincar com esses parâmetros e isso vai mudar a qualidade das suas respostas. Aí, deixa eu ver se eu tenho uma ferramenta aqui em qualquer lugar. Acho que talvez eu tenha OpenWeb UI. Acho que eu tenho uma aqui. Ó. Então, ó, eu vou começar um chat aqui qualquer com 2.5 Flash. Essa aqui é uma ferramenta qualquer, tá? Se você tem acesso a uma API, se você tem acesso ao Playground do OpenAI, Cloud Code, etc., você provavelmente vai ter esses parâmetros para você trabalhar. Então, vamos supor que eu quero aqui que a capital do Brasil é... Uma coisa muito simples, provavelmente ele vai encher de texto aqui, tudo bem, mas Brasília, né? Quando você vai controlar, você tem toda essa ideia que eu falei pra você, ó. Top K, top P, bom, não sei se você consegue ver bem aqui. Aqui tem muito mais, né? Acho que não dá pra ver muito bem, mas... De qualquer forma, você tem uma temperatura, você tem como parar a sequência de geração das coisas, ou o máximo de token de resposta, porque token pode ser bem caro. Como que você vai penalizar se ele ficar repetindo muita palavra, ou não penaliza, tipo, pode trazer um monte de repetição de palavra. Tudo isso daqui são maneiras de você fazer o fine tuning. Te provoco a você estudar um pouquinho mais sobre isso, porque isso vai te ajudar muito na geração de token, tá bem? Então, brincando aqui com aquele temperatura que eu falei, não necessariamente ele vai funcionar do jeito que eu apresentei, tá? Vou deixar em 2 aqui e tem como salvar aqui, eu não tenho certeza, né? Eu vou só fazer um system prompt aqui só para brincar um pouco. Seja bem criativo e humorado, respondendo de maneira contra-intuitiva. Sei lá, só pra gente ter alguma coisa aqui, tá? E aí eu vou perguntar de novo, a capital do Brasil seria melhor eu limpar o contexto, né? Já falo de contexto, porque pode ser que ele só fale Brasília de novo.
E não tem problema, né? Se falar. E muitas vezes, pra mim aqui, essa ferramenta tá funcionando. Contraintuitivamente, a capital do Brasil é a saudade. Porque não importa onde você esteja no mundo, se tem saudade do Brasil, ele é seu centro gravitacional, seu epicentro de pensamento. Geograficamente falando, é um lugar cheio de linhas e formas esquisitas que foi... É isso, é um gerador de blá blá blá. Tudo bem? Então é a saudade, é onde bate mais forte. É isso, eu consigo controlar a minha resposta e veja, eu poderia botar talvez o mesmo system prompt e modificar a temperatura para ser menos criativa. Tá bem? E ver o que ele falaria, né? E assim você vai se divertindo, tá? Só para você entender que você consegue controlar a capital do Brasil. Eu esqueci de perguntar o né? A capital do Brasil, você insiste, adora sua insistência, contraintuitivamente o Brasil é próximo, feriado prolongado, enfim. Aqui ele tá seguindo muito mais o prompt que eu mandei. Tá bem? Então você consegue controlar completamente o seu prompt conforme você controla a geração das respostas ali também, tá bem? Essa é a ideia de tokens